Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aceita a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um alerta do céu para o teu coração nesse dia de hoje. Desde já eu quero que você curta essa live, compartilhe com mais alguém e se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Preste atenção na palavra que eu tenho para falar para você nesse dia de hoje. É um alerta dos céus para muitas pessoas. Meus irmãos, se Deus ele não te permitiu você gerar, você que é casado, você que tem a sua esposa, você que tem seu esposo, que está tentando engravidar e até agora não engravidou, muitas das vezes é um propósito de Deus. Você vê que Sara, Rebeca, essas mulheres, elas todas foram estéril. Ana, estéril. Por quê? Mas tudo por um propósito. Estéril até um determinado tempo. Depois Deus ele foi, entregou os seus filhos, fez com que ela gerasse, mas tudo com um propósito. Se você não está gerando, se você não está tendo filho, espera no Senhor, ora a Deus, porque Deus ele vai preparar um Isaac para você. Se for da vontade dele, o Senhor ele vai preparar. Não se precipite, porque a palavra que eu tenho para falar para você é nesse sentido no dia de hoje. Eu quero falar para você hoje sobre adotação de filhos. Você pegar um filho e criar, ir no orfanato, né? Ou a mãe rejeitou o filho, abandonou, você foi lá, você queria ir lá, pegar aquela criança para cuidar para si, colocar no seu nome e tudo mais. Se Deus não mandar você fazer isso, não faça. Se você fizer isso sem a direção de Deus, você vai pagar o preço. Presta atenção no que eu vou falar. Eu meditando nessa história, porque, irmãos, até hoje eu nunca vi alguém que pegou um filho adotado, que adotou uma criança, para ela ter uma vida feliz. É uma vida frustrada. Até agora eu não vi. Se tiver alguém que pegou alguma criança adotada, essa criança cresceu, que foi bênção na vida dela, eu falo de mim, tá? Pode ser que tenha, eu creio que existe um caso ou outro, existe sim, mas é muito difícil. Talvez você conheça alguém que pegou um filho para criar e aquele filho tem sido bênção na vida daqueles pais. Glória a Deus. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Por que eu quero falar isso? É porque é algo que acontece na humanidade, né? A pessoa ela não consegue gerar, ela não consegue ter filhos e ela se precipita, ela vai lá e adota uma criança sem a direção de Deus. O que eu falei, sem a direção de Deus. Quando você tem a direção de Deus é diferente. Deus ele vai preparar. Aí eu fui pesquisar na palavra de Deus, porque tudo o crente tem que ir na palavra. E ali na palavra eu fui pesquisar e eu achei dois casos, aonde o primeiro fala de Moisés, que ele foi adotado a mulher de Faraó, né? Pelos egípcios. Presta atenção, Moisés, ele foi adotado. Tudo bem. Aí eu te pergunto, Moisés foi maldição ou foi bênção? Foi bênção. Por que foi bênção? Porque antes de Moisés nascer, já havia um decreto sobre o povo hebreu. Toda criança, todo macho que nascesse era para morrer, era para matar. Tinha dado o decreto já ao rei do Egito. Aí, para salvar Moisés, colocaram ele nas águas. O rio abaixo, aquele rio levou Moisés e ele foi parar lá no Egito. E ali a filha de Faraó, a mulher de Faraó, né, pegou Moisés e criou Moisés, cuidou de Moisés, adotou Moisés. Só que ele sabia que Moisés ele era hebreu. Presta atenção também nessa palavra, hebreu. Moisés ele era hebreu. O crente quando vai adotar uma criança, primeira coisa que tem que fazer, pedir a direção de Deus. Quando ele pede a direção de Deus, Deus vai falar com ele se é para adotar, não. Se Deus falar que sim, amém. Deus ele vai preparar uma criança que será bênção na vida desse casal. Moisés ele era hebreu, Moisés ele era descendente dos hebreus, do povo de Deus. Aí eu te falo só uma pergunta, imagina você adotar uma criança que você não sabe a origem da criança, você não sabe a raça da criança, você não sabe de que linhagem a criança é, você não sabe as rejeições que a criança teve, você não sabe as maldições que aquela criança ela está levando, e tudo isso você está atraindo para dentro de você, para dentro da tua casa. É onde começa os problemas, é onde começa, aquela criança vai crescer, em vez de ser bênção na sua vida, vai se tornar uma maldição. E o outro caso que eu quero contar para vocês é de Esther. Esther, ela era uma mulher hebreia, ela era uma mulher do povo de Deus, e ela foi adotada ainda pequena por Mardoqueu.
Aí você vai ver a origem do nome Esther, Radassa, que vem essa linguagem hebraica, né? Radassa. Você vê que ela tinha linhagem hebraica, ela tinha linhagem do povo de Deus, ou seja, ela tinha a bênção de Deus. Por mais que ela fosse uma criança que cresceu sem os pais, mas ela tinha origens que vinha de Deus. Olha a diferença, meu irmão. Então você abre os seus olhos. Abre os seus olhos, porque essa palavra Deus vai falar com alguém. Talvez você está esperando, está desprecipitado, querendo, né, adotar uma criança. Adotar uma criança, seja homem ou mulher, mas primeiro peça a direção de Deus. Porque se você fizer isso sem a direção de Deus, em vez de ser bênção na sua vida, vai ser uma maldição na tua vida pro resto da tua vida. Vai ser um empecilho, um embaraço, um atrapalho para o resto da tua vida, essa criança. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso por situações que eu vejo ao meu redor, de pessoas que adotaram o filho, que até hoje, em vez de ser bênção na vida daqueles pais, se tornaram um pesadelo. Porque fizeram sem a direção de Deus. Ah, mas eu tenho que cuidar, tenho que ir lá, não pode abandonar. Alguém vai cuidar, meu irmão. Eu falo para você, desprezado não vai ficar. Deus vai preparar outra pessoa, sei lá, que lá vai ser bênção, mas você que é crente, irmão, tudo para o crente é mais difícil, tudo para o crente é mais complicado, tudo para o crente tem que ser na oração. Porque se você, o que você faz sem a oração, pode ter certeza que será pesadelo na sua vida. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês, Moisés ele foi adotado, mas Moisés ele era hebreu. Radassa, que significa Esther, ela foi adotada por Mardoqueu, um homem, um servo de Deus, um homem temente a Deus. Mas era hebraica. Ela era da linhagem do povo hebreu, do povo de Deus. Então aí está a diferença, irmãos. Eles tinham a bênção de Deus. Eles tinham a promessa do Senhor. Você está entendendo? Quando você adota uma criança que você não sabe a linhagem, não sabe a origem, não sabe quem eram os pais, né? Você não sabe nada disso. Aquela criança, ela nasce com rejeição, ela nasce com uma maldição, ela nasce com tanta coisa ruim já herdada já dos seus pais, da sua família. Você está entendendo um caso como é sério? Então abra os teus olhos. Abra os seus olhos, não deixe o inimigo te enganar, colocar na tua casa, colocar no teu casamento, né? Uma criança que não é da vontade de Deus. Essa palavra é específico para quem quer adotar uma criança, porque em vez de ser bênção, vai ser maldição na sua vida, vai ser maldição na tua casa, para o resto da tua vida, se Deus ele não tiver misericórdia. Mais uma vez eu falo para você, há casos que a pessoa adotou uma criança, foi bênção. Mas vai ver a origem daquela criança. Com certeza a origem daquela criança não é de uma família perturbada, de uma família onde o inimigo destruiu, onde o inimigo, né, causou situação. Às vezes aquela criança veio de uma família, né, que tem a linhagem, que tem a bênção de Deus. Você está entendendo a diferença? Então abra os seus olhos. Se Deus não te permitiu você gerar, espera no Senhor. Não se precipite, porque o mesmo Deus que fechou a madre de Ana foi o mesmo Deus que fechou. O mesmo Deus que fechou a madre de Sara foi o mesmo Deus que abriu a madre dela para ela dar o filho a Abraão, Isaac. O mesmo que fechou a madre de Rebeca é o mesmo Deus que abriu a madre de Rebeca. Então, meu querido, se você tem a sua esposa, você mulher que não está conseguindo engravidar, não se precipite, ore a Deus. Ele é o Deus que gera a vida. Ele é o Deus que dá a vida. É o Deus que faz gerar dentro de você. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E comente aqui nessa transmissão alguma experiência que você teve ou que você tem vivido. Deus te abençoe, curta, se inscreva e compartilhe com mais alguém.